explorando o resultado de busca. Agora que nós já sabemos como construir uma estratégia de busca, vamos explorar e navegar no resultado. Vamos iniciar com a temática já trabalhada, tratamento fitoterápico das infecções urinárias em mulheres. Na Biblioteca Virtual em Saúde, temos aqui a página de resultado, apresentando o número de documentos recuperados, filtros, e essa apresentação é feita das referências no formato curto, com os dados principais de cada documento. As palavras que foram pesquisadas são recuperadas nos campos de título, resumo e assunto. Podemos optar pelo formato detalhado para verificar o resumo e o assunto dos documentos. O resumo é original do próprio documento. Na Medline aparece sempre em inglês e na Lilacs no idioma do texto do documento. O assunto vem do DEX, Descritores em Ciências da Saúde. Ele aparece no idioma da interface que estamos navegando e depende do processo de indexação que é feito depois da data de entrada do documento na base de dados. Ou seja, pode ocorrer documentos que estão sem os assuntos atribuídos. Onde nós encontramos os termos de busca e como verificamos o resultado correspondente desses termos na expressão de busca. Vamos ver na BVS. Na BVS nós recuperamos esses termos nas palavras do texto. As palavras do texto pesquisam nos campos título original e título traduzido, no resumo e nos descritores de assunto dos documentos. Em que idiomas? No título original, as palavras podem estar em inglês, espanhol, português ou no idioma que o documento foi publicado. No título traduzido, as palavras estarão sempre em inglês. No resumo, se o documento for Medline, as palavras estarão em inglês. E se for Lilacs ou outras bases, inglês, português ou espanhol, por exemplo. E nos descritores, pode aparecer em espanhol, inglês e em português, de acordo com a interface que estamos navegando. Vamos verificar a expressão de busca com as citações dos documentos recuperados. A expressão de busca original, nos 177 documentos, pelo menos um termo de cada elemento do pico deve constar no nosso resultado. Vamos ver um exemplo. Aqui temos uma referência em que observamos os elementos que foram utilizados no pico, pelo menos um elemento deve ser recuperado, um termo de cada elemento deve ser recuperado na nossa referência. Então, observamos aqui em vermelho os termos que estão no elemento P, de população. Então, temos no título do documento e também no assunto. Em verde, os termos que foram recuperados no elemento I, intervenção. Nós observamos termos da intervenção no título e no resumo. E em azul, os elementos do C, do controle. Observamos no assunto um dos termos do elemento C. Então, os três elementos apresentam termos na referência bibliográfica. E assim ocorre com todos os documentos recuperados nessa pesquisa. Para refinar a nossa busca, podemos utilizar os filtros. Como funcionam? Vamos observar o funcionamento dos filtros na BVS e no PubMed com um pequeno exemplo. Os filtros vão personalizar o nosso resultado e eles são gerados a partir dos campos de dados ou expressões de busca. Na BVS, eles aparecem ao lado direito e podem ser customizados. O resultado aparece nos filtros em ordem de ocorrência. Então, os elementos do filtro que vem primeiro foram os que mais ocorreram no nosso resultado de busca. Como, por exemplo, no filtro tipo de estudos,
temos o relato de caso que aparece em primeiro, ou seja, foram identificados nesses documentos mais relatos de caso, por exemplo, que revisões sistemáticas, que aparecem em segundo. Podemos customizar os filtros que queremos ver na interface. Então, vamos customizar, no caso da BVS, os filtros que desejamos apresentar. Customizamos os itens, aplicamos, e aqui temos o resultado. Nos filtros que customizamos, podemos selecionar alguns desses filtros desse resultado. Então, por exemplo, uma indicação importante é que entre cada filtro se aplica o operador AND, e entre cada item do filtro é aplicado o operador OR. Esse padrão pode ser modificado na caixa de detalhe da pesquisa que fica no final dos filtros, que vocês podem verificar aqui. Podemos alterar o operador na caixa detalhe da pesquisa e pesquisar, trazendo a nossa customização. Também podemos selecionar os filtros, ou os itens dos filtros que queremos aplicar no nosso resultado. Então, vamos selecionar e vamos observar o resultado com os filtros selecionados. Aqui temos um novo resultado com a aplicação dos filtros. Os filtros são reconstruídos de acordo com a nossa opção de filtragem. E no PubMed? No PubMed também temos os filtros à esquerda e podemos customizar, por exemplo, por tipo de documento, por intervalo de data. Vamos observar aqui uma customização por revisão sistemática. Você pode selecionar um ou mais, um item por vez. E aqui, a seleção de filtro por revisão sistemática, o resultado do filtro por revisão sistemática. É bastante importante tratar de documentar toda a nossa pesquisa, desde o processo da elaboração da estratégia de busca, com a pergunta de pesquisa, o pico, a seleção dos termos e a construção da expressão de busca. Tudo deve ser completamente documentado, para que possamos recuperar novamente o mesmo resultado ou o resultado atualizado da nossa pesquisa. A BVS oferece alguns recursos que ajudam no processo de documentação. Vamos verificar quais são. O primeiro e mais simples é utilizar a URL do documento, onde está toda a estratégia de pesquisa. Ao guardar a URL e aplicar novamente essa URL em um browser, você obterá o resultado de pesquisa atualizado. Essa é uma forma de você documentar a sua busca, porém o resultado será sempre atualizado quando aplicado em um browser. Outra forma é baixar um leitor de RSS e exportar esse resultado para esse leitor. O leitor de RSS permite também que nós tenhamos o resultado da pesquisa sempre atualizado. Podemos também exportar as citações para gerenciadores de referência ou para um Excel, enviar por e-mail, imprimir ou compartilhar em redes sociais. A caixa de detalhe da pesquisa, que fica ao final dos filtros, também pode ser copiada e guardada. Um novo recurso é a minha BVS, onde podemos construir a nossa coleção ou salvar o resultado da nossa pesquisa no histórico. Como acessamos a minha BVS, na página principal, podemos clicar em Minha BVS, fazer um cadastro, preencher o nosso perfil e, a partir desse cadastro, podemos incluir tanto um documento na nossa coleção ou o próprio resultado da expressão de busca. O cadastro pode ser feito utilizando Facebook ou Google ou preenchendo os campos de cadastro.
A minha BVS apresenta serviços como dashboard, com o resumo das atividades, os temas de interesse que você cadastra no seu perfil, links favoritos, documentos favoritos, que é quando você inclui um documento do resultado na sua BVS, o histórico de buscas, que é gravado quando você está logado na minha BVS, e as minhas publicações. Aqui um exemplo da interface do serviço Minha BVS. Convidamos você a acessar esse serviço e documentar, guardar o seu resultado de pesquisa e também incluir novos documentos para a sua coleção. Dessa forma, chegamos ao fim dessa aula sobre busca de informação na BVS no PubMed. Verificamos que a lógica para a pesquisa em outras fontes também é similar, observando sempre a informação sobre pesquisa em cada fonte de informação. Convidamos agora você a acessar a aula sobre buscas avançadas e campos de busca. Obrigada! Ah, sim, vamos à prática, não esqueça os exercícios.